Bom, pessoal, na aula anterior eu ensinei a vocês como calcular o trabalho realizado por um gás em uma transformação, principalmente através de gráficos de pressão em função do volume, seja numa expansão, no aumento de volume, quanto numa compressão, que é uma diminuição de volume. Nesse momento, começarei a explicar a primeira lei da termodinâmica, que utiliza o conceito de trabalho, de calor e de variação de energia interna. Tudo isso relacionado numa fórmula que eu vou explicar a partir de agora. Olha só, recordando a vocês, a energia interna de um gás corresponde à energia cinética de translação de suas moléculas e ela é dada pela seguinte expressão: 3 meios de nRT. N é o número de mols da amostra de gás, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura da escala Kelvin, sempre na escala Kelvin, escala absoluta. A energia interna, então, ela pode aumentar ou pode diminuir. E isso está relacionado diretamente à variação de temperatura. Se a temperatura de uma amostra de gás aumentar, a energia interna dela aumenta. Se a temperatura diminuir, consequentemente, a energia interna também diminuirá. Com isso, nós podemos calcular a variação da energia interna de um gás. ΔU pode ser calculado como 3 meios de nR vezes ΔT. Observando essa expressão, podemos notar que, se a variação de temperatura for positiva, o resultado final para a expressão será positivo, ou seja, haverá um acréscimo de energia interna, um aumento da vibração das moléculas, um aumento da energia interna naquela quantidade de gás em estudo. Se a temperatura permanecer constante durante qualquer processo físico, aquele gás terá a sua energia interna constante, ou seja, a energia interna do gás não aumentará nem diminuirá durante o processo em estudo. E se a temperatura do gás diminuir, nós teremos, consequentemente, uma variação de energia interna negativa. Bom, colocando tudo isso em uma equação, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Primeira lei da termodinâmica, ela nada mais é que o princípio da conservação da energia aplicada a processos de compressão ou expansão de gases ideais. Por exemplo, nesse recipiente aqui, olha, que vocês podem observar no meu PowerPoint, nós temos inicialmente uma amostra de gás confinada num recipiente com êmbolo móvel. Doando calor para essa amostra de gás, a vibração das moléculas pode aumentar e também, consequentemente, o volume dessa amostra de gás pode aumentar. O gás pode empurrar o êmbolo para cima, realizando o trabalho. Bom, quando isso acontece, nós podemos, a partir daí, equacionar a ideia da primeira lei da termodinâmica. O calor doado para o gás, ele se transforma, em parte, numa variação de energia interna desse gás e, em parte, num trabalho realizado pelo gás. Ou seja, a energia que entra no gás na forma de calor, ela é convertida em variação de energia interna do gás, que pode, por exemplo, ser interpretado como um acréscimo na vibração das moléculas desse gás e, ao mesmo tempo, como um trabalho realizado pelo gás que, em termos práticos, significa o gás empurrando o êmbolo do recipiente para cima. É um êmbolo ideal, um êmbolo sem massa, e com a massa desprezível, na verdade, e sem atrito. Colocando isso numa equação simples, nós chegamos à primeira lei da termodinâmica, que diz o seguinte: o calor que um gás recebe pode ser transformado em trabalho realizado pelo gás mais a variação de energia interna desse gás. Bom, como a primeira lei da termodinâmica ela trabalha mais com variação de energia interna, é muito comum nos livros nós lermos, a primeira lei da termodinâmica nessa segunda formulação aqui. A variação de energia interna de um gás é igual ao calor recebido por esse gás, menos o trabalho realizado pelo gás nessa transformação em estudo. Temos que tomar cuidado com os sinais, Se a variação de energia interna for positiva, significa que a temperatura do gás aumentou, o gás se aquece. Se a variação de energia interna for negativa, significa que a temperatura do gás diminuiu,
a energia interna dele diminuiu. Se o calor for positivo no nosso estudo, significa que o gás recebe energia do meio exterior na forma de calor. E se o calor for negativo, o gás cede energia para o meio exterior na forma de calor. Trabalho positivo é o trabalho que ocorre numa expansão do gás. O gás cede energia para o meio exterior na forma de trabalho. Se o trabalho for negativo, é o trabalho que ocorre numa compressão, ou seja, o trabalho é realizado sobre o gás. O volume final do gás será menor do que o volume inicial. Temos agora de novo, seguindo aquela nossa ideia, alguns exercícios para vocês fazerem em casa com o gabarito. E agora nós temos aplicações da primeira lei da termodinâmica em transformações particulares. Por exemplo, numa transformação isobárica, a pressão do gás é constante e o trabalho do gás pode ser calculado como pressão vezes variação de volume. Consequentemente, a variação de energia interna nessa transformação isobárica será igual a o calor recebido pelo gás menos o trabalho realizado pelo gás. Numa transformação isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica, nós não temos variação de volume. O volume do gás permanece constante. E daí nós podemos dizer que o trabalho realizado pelo gás é igual a zero. A primeira lei da termodinâmica será igual a ΔU igual a Q menos zero. Ou seja, variação de energia interna será igual ao próprio calor recebido ou cedido pelo gás. Ou seja, o gás não troca energia com o meio exterior na forma de trabalho. Todo o calor que o gás receber será transformado em energia interna. Numa transformação isotérmica, aquela que a temperatura permanece constante, nós dizemos que o gás terá a energia interna constante, ou seja, sua variação de energia interna será igual a zero. Substituindo na equação da primeira lei da termodinâmica e desenvolvendo a equação, nós chegamos à conclusão que, nesse caso, o trabalho realizado pelo gás é igual ao calor recebido pelo gás. Ou seja, trabalho e calor aqui tem uma equivalência. Trabalho é igual a calor. O gás não sofre variação de energia interna. O trabalho da força que o gás aplica sobre o êmbolo é obtido pela área do gráfico pressão versus volume. Bom, temos agora uma transformação adiabática. Transformação adiabática é aquela em que não ocorre troca de calor entre o gás e o meio externo a ele. Essa transformação adiabática ela pode ser realizada no nosso dia a dia através de uma bomba para encher pneu de bicicleta, por exemplo, ou através de um spray de aerossol. Aqui na bomba de bicicleta, temos uma rápida compressão no gás. A temperatura do gás aumenta. No spray de aerossol, temos uma rápida expansão do gás. A temperatura do gás diminui durante essa expansão. Os dois casos são exemplos de transformação adiabática. Nesse caso, o calor trocado pelo gás com o meio externo é igual a zero. E a equação da primeira lei da termodinâmica fica assim, olha, ΔU igual a Q menos tal, ΔU igual a zero menos tal, ΔU igual a menos tal. Ou seja, a variação de energia interna do gás nessa transformação é igual a menos o trabalho envolvido nesta transformação. Temos, então, ΔU positivo numa compressão, ΔU negativo numa expansão. E aqui, novamente, alguns exercícios para vocês treinarem em casa. Todos com gabarito, claro. Um roteiro de estudo. E, finalmente, bons estudos, pessoal.